Gente querida, estamos bem próximos do fim deste livro glorioso. E este capítulo 21 começa nos dizendo que João viu um novo céu e uma nova terra. Isso significa que o reino milenar de Cristo já aconteceu e, portanto, a história já chegou ao fim. Significa que o juízo final também já aconteceu e todos os inimigos do Cordeiro e da Igreja já foram julgados e lançados no lago de fogo. E isso significa que os remidos já estão nas bodas do Cordeiro. Estamos diante de um acontecimento há muito esperado. O livro das revelações culmina na revelação de Deus. É como se a fumaça da visão dos abismos da história e da mais extrema perdição se afastasse para que pudéssemos ver o próprio Deus, aquele que é santíssimo e é tudo em todas as coisas. As declarações de Deus registradas em Apocalipse 21, 5 e 6 resumem apropriadamente esses dois últimos capítulos. Eis que faço novas todas as coisas. Tudo está feito. O que começou em Gênesis é concluído em Apocalipse. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Deus prometeu a seu povo um novo céu e uma nova terra. E segundo a maioria dos estudiosos, isso significa que, assim como nosso corpo glorificado é a partir do nosso corpo, assim será o universo. A palavra grega usada para novo nesse texto é kainos. Kainos significa um novo em sua natureza. Perceba que João não usou a palavra neos, que aí sim significa um novo que não existia antes. O novo céu e a nova terra serão novos a partir do que já existe. Lembre-se que Paulo afirma que a criação espera com anelo ardente a revelação dos filhos de Deus para ser libertada da escravidão da corrupção. Significando que quem será libertada da escravidão da corrupção é a presente criação, e não uma criação totalmente diferente. Além disso, se o cosmos atual precisasse ser aniquilado por Deus, Satanás teria alcançado uma grande vitória. Tudo isso corrobora com o ensino de que o novo céu e a nova terra serão renovados e não serão destruídos ou substituídos. Isso também demonstra que a redenção alcançou não só a igreja, mas todo o cosmos. Todo o universo será completamente restaurado quando Jesus voltar. Jesus chama esse acontecimento de regeneração da terra. E Pedro o explica como uma purificação e renovação pelo fogo. É importante destacar que esse texto também nos ensina que o ser humano de hoje não pode ser compreendido desvinculado da terra e das condições terrenas. Adão significa terrestre. Terra em hebraico é Adamá. O destino de ambos está intimamente interligado. Por isso, o Apocalipse também mostra as catástrofes da terra sempre em relação ao pecado humano e os golpes de Deus contra o cosmos como juízos contra os humanos. Do mesmo modo, porém, a paz entre Deus e ser humano liberará o milagre de uma nova terra restaurada que não precisará mais fugir da face de Deus. A afirmação de que o mar já não existe indica a mesma ideia que aparece na literatura apocalíptica judaica. No mundo antigo, com seus navios frágeis, o mar era o domínio das trevas, do mistério, do traiçoeiro. Mas os perversos são como o mar agitado que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz. Para João, o mar representava tudo isso e significava também separação, pois João estava na ilha de Pátimos, cercada pelo mar que o separava do convívio da igreja. Ou seja, quando João diz que o mar já não existirá, está afirmando que nossa comunhão no céu será perfeita e eterna. O mar também significava o local de gestação do satânico, da rebelião contra Deus e sua boa criação. Do mar ergueu-se a besta com sua blasfêmia, sedução, perseguição e assassinato. Essa fonte maligna nunca mais jorrará da nova criação. Portanto, isso não significa que na nova criação não haverá mar,
mas sim que toda simbologia maligna associada ao mar deixará de existir. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. O pensamento defendido pelo Novo Testamento é que a nova Jerusalém é a morada de Deus e a verdadeira pátria dos santos. Agora, na consumação de todas as coisas, vemos a nova Jerusalém descendo do céu para ficar definitivamente na terra. Isto significa que a presença de Deus se fará sentir definitivamente na terra, restaurando-se então a comunhão íntima do homem com o seu Criador, perdida no Éden. João caracteriza a cidade eterna como uma cidade santa, preparada e bela, como uma noiva no dia de seu casamento. E expande essas características em Apocalipse 21 e 22. Mas o mais importante sobre a cidade é que Deus habitará nela com o seu povo. A Bíblia apresenta um registro interessante dos lugares de habitação do Senhor. No início, Deus andava com o homem no jardim do Éden. Então passou a habitar com Israel no tabernáculo e posteriormente no templo. Quando Israel pecou, Deus deixou essas habitações. Então Jesus Cristo veio à terra tabernacular entre nós. Hoje, Deus não vive em templos feitos por mãos humanas, mas sim no corpo dos que fazem parte de seu povo. E na igreja, tanto o tabernáculo quanto o templo tinham um véu que separava os homens de Deus. Esse véu foi rasgado ao meio quando Jesus morreu e, desse modo, abriu um novo e vivo caminho para o povo de Deus. Apesar de Deus habitar nos cristãos por meio de seu Espírito, nem sequer começamos a entender Deus ou a ter comunhão com Ele como gostaríamos. Mas um dia habitaremos na presença do Senhor e desfrutaremos de sua companhia para sempre. O Apocalipse apresenta um grande contraste entre a Babilônia, a cidade do pecado, e a Nova Jerusalém, a cidade santa, entre a grande meretriz e a noiva adornada para o seu esposo. A Babilônia tentou chegar ao céu por seus esforços e foi dispersa em Babel. A Nova Jerusalém não é construída de baixo para cima. Ela desce do céu, pois é do céu e vem de Deus. Ela foi escolhida, chamada, amada, separada, santificada e adornada por Deus para o seu Filho. Deus é o seu arquiteto e construtor, e o próprio noivo a purificou, a lavou, a adornou, para que a noiva fosse apresentada a ele pura, santa, imaculada, sem ruga e sem defeito. A noiva foi amada, comprada, amparada, consolada, restaurada, glorificada. Assim, a menção da Nova Jerusalém ataviada como noiva adornada para o seu esposo sugere que esta Jerusalém celestial e o povo redimido sejam coisas idênticas. Guarde isso. Esta Jerusalém celestial representa a morada dos santos que já morreram, mas não é o seu destino final. Somente um lugar temporário onde eles ficam entre a morte e a ressurreição. Depois da ressurreição, quando tudo estiver consumado, a Jerusalém celestial descerá do céu para ficar definitivamente na terra. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Este texto nos ensina que a morada de Deus já não estará longe da terra, mas na terra. O tabernáculo no Antigo Testamento era o lugar da presença de Deus e uma forma de comunhão do homem com o seu Criador. Agora, o texto está nos apresentando que a meta principal do plano redentor vai se realizar e a união íntima e sem barreiras entre Deus e o seu povo se concretizará finalmente. Onde Deus está, ali é céu, não é verdade? Assim, a igreja glorificada estará vivendo no novo céu e na nova terra, pois a totalidade da igreja glorificada descerá do céu à terra. Isso significa que a igreja glorificada não permanecerá apenas no céu, mas passará a eternidade também na nova terra.
Não se trata de modo algum de uma reconstrução geográfica da Jerusalém da velha terra, sobre a qual o judaísmo se debruçava com tanta vitalidade. Como consequência direta desta união íntima com Deus, outras grandes bênçãos serão derramadas sobre os seus filhos. Uma delas será a extinção das lágrimas, do luto e do pranto. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Acaso haverá choro na nova terra? Os primeiros cristãos, quando leram esse livro inspirado, devem ter se regozijado em saber que no céu não haverá mais dor, tristeza, nem morte, pois muitos dentre esses santos haviam sido torturados ou mortos. A esperança do céu é fonte de ânimo para os cristãos aflitos de todas as épocas. Esse texto descreve a salvação perfeita, que não é mais turbada pela desgraça, porque finalmente cada pessoa salva está abrigada sob o sopro da proximidade muito pessoal de Deus. Por ocasião da segunda vinda de Cristo, Deus se destacará como nunca antes, como o Deus do consolo. Assim como cada pessoa tem uma mãe, cada redimido terá a Deus e não se sentirá em nada abandonado por ele. Na nova terra, não se chora mais, porque a morte, com todas as formas prévias e consequências dolorosas, terá cedido a vida, e a morte já não existirá mais. 3 termos ilustram o mundo no qual se morre. O primeiro é o luto, lamento fúnebre, que se arrasta inconsolável. O segundo é o pranto, o grito isolado de desespero. E o último, a dor psíquica que revolve a alma. Tudo isso não existirá na nova terra. Perceba a diferença abissal entre a Babilônia e a Nova Jerusalém. Em Apocalipse 18, vemos que as vozes da vida se calam na Babilônia. Mas aqui, na Nova Jerusalém, são as vozes da morte que se calam. A razão básica de toda essa mudança é indicada pela frase: porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Atrás da criação está o Criador, aquele que faz todas as coisas novas. No princípio, esta renovação foi feita em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Mas, para que tudo isso possa se consumar, o Senhor precisa voltar. Este processo da renovação, no fim, incluirá o mundo físico também. A própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Salvação, no sentido bíblico, não é somente a salvação das almas das pessoas. Ela inclui a redenção do corpo e até do mundo material. João recebe a instrução de escrever o que ouviu, porque as palavras eram fiéis e verdadeiras. Elas acontecerão. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. A voz que João ouviu vinda do trono era a voz do próprio Deus. Poucas vezes no Apocalipse parece que Deus fala. A voz assegura a João: tudo está feito. O verbo grego está no plural. Elas estão feitas. As coisas prometidas a João estão feitas. Em contraste com o quadro confuso e caótico das experiências humanas, os propósitos de Deus na redenção são tão certos como se já tivessem acontecido. O futuro não é incerto para aqueles que confiam em Deus. O futuro é certo porque Deus é eterno. Novamente ele afirma que é o Alfa e o Ômega, que são a primeira e a última letras do alfabeto grego, que embraça toda a realidade. Ele é o princípio e o fim. O eterno que fez que todas as coisas viessem a ser, fará tudo novo no sistema eterno. A renovação de todas as coisas inclui a satisfação da mais profunda necessidade do homem. Por isso Deus convida os homens
A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. A ideia de sede representa o sentido da necessidade espiritual, fome e sede de Deus. O decreto final de redenção não será arbitrário. O caminho está aberto para todos que sentirem sua necessidade e se voltarem para Deus para serem satisfeitos. Talvez João esteja querendo fazer um contraste com os que bebem do cálice de ouro cheio de vinho da prostituição, que a grande meretriz oferece aos homens. A água da vida não é dada aos homens arbitrariamente, mas pertence ao vencedor. O termo vencedor é extremamente importante em Apocalipse. Conforme João ressaltou em sua primeira epístola, todos os cristãos verdadeiros são vencedores, de modo que esta promessa não se aplica apenas a uma elite espiritual. Uma vez que somos filhos de Deus, herdaremos todas as coisas. Lembremos das promessas feitas ao vencedor nas 7 cartas. O único pré-requisito é a lealdade total a Cristo, mesmo sofrendo perseguições e sofrimentos. Há uma história muito interessante que aconteceu com o evangelista Dwight Moody na ocasião do grande incêndio em Chicago, em 1871. Moody havia voltado a seu bairro para ver se haveria ainda restado alguma coisa de sua casa. Um amigo que passava por lá comentou: "Alguém me falou que você perdeu tudo." Moody respondeu: "Você entendeu mal. O que me restou ainda é muito mais do que aquilo que perdi." "Como assim?" perguntou o amigo. Estava curioso, né? "Não sabia que você era tão rico," ele disse. Então Moody abriu a Bíblia e leu Apocalipse 21, versículo 7. "O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus." Se você é um verdadeiro filho de Deus, jamais se esqueça da herança que você possui. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. João alista agora diversos tipos de pessoas que não terão acesso à água da vida, os quais Deus não quer chamar de filhos. Eles são divididos em 4 grupos. O primeiro grupo que não terá acesso à água da vida é o dos que são indiferentes ao Evangelho: os covardes e os incrédulos. Os covardes são os que não tiveram coragem de sofrer, inclusive a morte, pelo nome de Cristo. João dá ênfase à coragem diante do anticristo, que será uma característica do verdadeiro discípulo. Portanto, os covardes, embora convencidos da verdade, preferem não se comprometer. Eles têm medo de perder os prazeres deste mundo. Têm medo de serem perseguidos. Não têm coragem de assumir que são de Jesus. Os incrédulos podem ser os que não ficaram firmes na fé em Jesus, os traidores ou aqueles em quem Deus não pode confiar para dar testemunho de Jesus. Eles são os sem fé, pois buscam a religião e não a Cristo, e entram pelo atalho das obras, pensando receber, através delas, a vida eterna. No mundo, as religiões se multiplicam, mas a fé salvadora diminui a cada geração, pois largo é o caminho que leva à perdição. O segundo grupo, que não terá acesso à água da vida, é o dos que são moralmente corrompidos: os abomináveis, os assassinos e os impuros. Os abomináveis provavelmente são os que se mancharam adorando a besta. Ou pode ter um sentido mais amplo, designando todos os que são moralmente impuros. Eles são aqueles que escarnecem da santidade, aplaudem o vício, zombam da virtude, vituperam o sagrado e escarnecem de Deus. Os assassinos são aqueles que desrespeitam a sacralidade da vida e atentam contra o próximo para tirar-lhe a vida. Os impuros são aqueles que se entregam a toda sorte de luxúria, lascívia e perversão moral. A depravação moral está chegando a limites quase insuportáveis nesses dias. A indústria pornográfica prolifera assustadoramente. A infidelidade conjugal cresce vertiginosamente.
o sexo pré-marital é recomendado como prova de amor. Por mais que possa nos chocar, a verdade é que a sociedade contemporânea faz Sodoma e Gomorra sentirem-se por demais puritanas. O terceiro grupo que não terá acesso à água da vida é o dos que são religiosamente desobedientes, os feiticeiros e os idólatras. E aqui estão envolvidos o ocultismo, a feitiçaria e o espiritualismo, incluindo aqueles que creem que são dirigidos pelos astros e aqueles que se prostram diante de ídolos e são devotos de santos. O quarto grupo que não terá acesso à água da vida é o dos que não são confiáveis na palavra, ou seja, os mentirosos. O Apocalipse condena a falsidade com frequência. Os mentirosos não cumprem o que falam e, portanto, não são confiáveis. A mentira procede do maligno. Os mentirosos são aqueles que encobrem seus erros. Deus coloca fora dos portões da Nova Jerusalém aqueles que amam mais o pecado do que a Deus. Para todos estes, o destino é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amado Pai Celestial, nos unimos diante de Ti, maravilhados pela visão do novo céu e da nova terra, conforme revelado em Apocalipse 21. Senhor, agradecemos por nos conceder a esperança de um novo começo, onde não haverá mais dor, pranto nem morte. Que a realidade do novo céu e da nova terra transforme os nossos corações e nos inspire a vivermos com fé e expectativa. Pedimos, ó Deus, que a Tua graça abundante se derrame sobre cada vida representada aqui. Que Tuas mãos amorosas alcancem os que sofrem, os que estão em necessidade e os que buscam a Tua orientação e conforto. Concede-nos, Pai Celestial, a perseverança para prosseguirmos em meio às tribulações desta vida, mantendo os nossos olhos fixos na esperança da glória vindoura. Que a promessa do novo céu e da nova terra seja uma âncora para as nossas almas em meio às tempestades da vida terrena. Assim como celebramos essa visão gloriosa, também pedimos, ó Deus, que Tu atendas a cada pedido deixado nos comentários deste vídeo. Que a Tua resposta seja evidente em cada vida tocada pela Tua graça e que a Tua bondade seja manifestada em cada situação. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome de Jesus, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, é que oramos. Amém. Glória a Deus. Muito bom estar aqui com vocês, meus irmãos. Muito bom. Eu peço que você dê o seu like, compartilhe esse vídeo, tá bom? Com seus contatos. Por favor, aproveite também para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para que você possa ter a oportunidade de estudar a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica aqui conosco. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.